Como fazer um plano de aula do zero para ciências para alunos do 6º ano? Quer fazer um plano de aula, não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área trazendo mais um mega vídeo especial para você. Esse é o vídeo parte número 2, onde eu estou te ensinando passo a passo a como fazer um plano de aula do zero de ciência para alunos do 6º ano. No plano de aula 1, a gente estruturou. Agora, nesse vídeo, nós vamos colocar em prática na realidade escolar. Desde já, te convido a deixar o seu like, a se inscrever nesse canal para você adquirir novos conhecimentos pedagógicos que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Aqui nos comentários, dúvidas, perguntas, questionamentos para eu responder você. E se você preferir, você pode ir lá no Instagram, mandar uma mensagem para mim com a sua dúvida, na qual eu vou te responder em um áudio para facilitar a tua compreensão. Então vamos nós iniciar mais um processo pedagógico. Então vamos começar a nossa aula número 2, beleza? Metodologia. A metodologia é o processo na qual a gente vai utilizar métodos de ensinar o nosso conteúdo para o nosso aluno, beleza? Ó, como é que funciona? Primeiro, o que você vai fazer quando você chega em sala de aula? Você chega, bom dia, boa tarde, boa noite, e o que você vai fazer? A apresentação do professor. Vamos imaginar que é o seu primeiro dia na sala. Primeiro dia na escola, você acabou de passar no seu concurso, recebe aí, deixa um amém aí nos comentários, certo? Vamos imaginar que você acabou de chegar, passou no concurso, tá lá, vai dar sua aula. O que você vai fazer? A apresentação do professor. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Davi Souza, sou o novo professor de ciência de vocês. E durante esse ano nós vamos efetivar isso, vamos ver esse conhecimento tal, vamos ver esse conteúdo tal, no mês tal nós vamos ter a nossa feira de ciência e por aí vai. Depois, exposição oral do tema da aula, assunto específico e ser desenvolvido os seus objetos de aula. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os ecossistemas. Alguém sabe o que é ecossistema? Alguém sabe o que é vida? E você vai começar a fazer perguntas norteadoras ou perguntas problematizadoras que vão facilitar a interação do aluno com você, certo? O maior objetivo da educação é fazer com que os alunos venham aprender, porque nós, professores, já temos conhecimento, já dominamos o conhecimento. Agora, o mais difícil, o nosso desafio, é fomentar conhecimento em sala de aula. Então, a gente tem que fazer com que o nosso aluno tenha a curiosidade de buscar conhecimento. Na maioria das vezes, não é fácil, não é simples, às vezes não conseguimos, mas faz parte do processo educativo tentar. E o mais importante é quando a gente consegue alcançar 1, 2, 3, 15, 30, 20 alunos. Mas o nosso objetivo maior é fomentar a educação para todos. Mas infelizmente apenas alguns são alcançados. Por que eu digo isso? Porque é uma condição, né? Às vezes ele tem uma deficiência em um conhecimento, em um conteúdo, em uma realidade, é uma dificuldade, é um transtorno de aprendizagem. Então são várias situações que existem que podem dificultar a aprendizagem do nosso aluno, até mesmo o interesse dele aprender. O aluno só aprende se ele tem interesse. Aí o professor tem que desenvolver curiosidade. Aí o professor tem que desenvolver uma aula didática. Por mais que o professor adote todas essas metodologias ativas, se o aluno não tiver interesse de aprender, ele não aprende. A gente pode tirar por nós. Nós, às vezes, aprendemos aquilo que a gente gosta de aprender. Então, o aluno também tem esses conceitos e ele precisa ter interesse em aprender. Certo? Depois, a gente vai fazer a exposição de forma oral, com a realização de perguntas problematizadoras. E depois fazer a contextualização do tema, assunto e objetivos com a realidade pessoal, social e profissional do aluno. Além de eu agregar novos conhecimentos intelectuais ao aluno, como o termo é ecossistema e o termo vida, o meu aluno precisa incorporar esses conceitos na realidade educacional dele. Por exemplo, ecossistema. Ecossistema é a união de fatores abióticos e bióticos. O que são fatores abióticos? São os fatores não vivos, de uma forma bem rápida. E bióticos são os fatores vivos, que são os animais. Abióticos, por exemplo, temperatura, né? E tantos outros. Aí vamos imaginar, será que no ecossistema, será que o quarto pode ser um ecossistema? Pode. Será que um aquário pode ser um ecossistema? Pode. Um jarro com uma planta pode ser um ecossistema? Pode.
Então, o meu aluno tem que incorporar esse conteúdo, esse conhecimento. Será que a minha mochila, ela pode ser um ecossistema? Pode também. Então, contanto que existam fatores abióticos e bióticos, né? Claro. Então, os nossos alunos, eles precisam entender esse conteúdo e incorporar esse conteúdo na realidade educacional dos conteúdos, dos conhecimentos deles. Entendeu? Deixei para você aqui uma aulinha pronta. Só isso aqui tá pronta, eu já mereço o seu like, já mereço que você se inscreva aqui no canal, eu já mereço que você deixe aí um comentário, uma dúvida, uma pergunta, um agradecimento, não importa. Ou então você pode deixar aí, professor, fui aprovado no concurso público graças ao seu vídeo, ao seu conteúdo, e eu vou ficar muito feliz, certo? Então vamos nós, ó. Chegou na sala de aula, você copia tudo isso aqui lá na lousa, né? O que eu faço? Copio a pergunta e deixo a resposta em branco. Copio a pergunta e coloco aqui 5x. Coloco 5x lá na lousa. Pergunta 1, 2, 3, 4. E eu vou começar a conversar com eles. Gente, o que é ecossistema? O que vocês acham que é ecossistemas? Vamos imaginar uma situação. Você cria uma situação. Vamos imaginar o seguinte. Você está lá no seu quarto, você termina de comer, cai um pouquinho de biscoito, de xilito, de açúcar no chão, enfim, qualquer coisa, e começa a aglomerar formigas e aglomerar também baratas, né, insetos. E como nós estamos no verão, por exemplo, né? Como nós estamos no verão, a temperatura está muito quente, né? Tá muito quente, as paredes estão mais aquecidas por conta do sol e tudo mais. E conta lá a história, o calor e tudo mais. Se nós temos fatores abióticos, alguém sabe o que é fatores abióticos? Ah, professor, eu não sei o que é o fator abiótico. Então, o que é, professor, o fator abiótico? Fator abiótico são aqueles fatores que não são vivos. Quais são os fatores não vivos dentro do meu quarto? A gente vai pensar, né? Ah, o calor é um exemplo, tal, essa cor. E quando tá mais frio, que fica mais úmido, então a quantidade de água também é um fator abiótico e por aí vai. A gente começa a conversar. E quem seriam os bióticos? As baratas, os insetos, eu mesmo. Então a gente vai fazendo essa interação que quando a gente junta todas essas informações, a gente forma um ecossistema. E a gente vai começar a detalhar a partir do exemplo que eu criei aqui para explicar para você, mas você pode criar outros vários exemplos. Vamos imaginar. Imagine, queridos alunos, que vocês têm um aquário, né? Quem gosta de aquário? Onde é que a gente pega o peixe beta, o peixe e outras espécies de peixe, né? Eu não conheço muito, só conheço peixe de beta que eu criei na minha infância. Você já criou peixe beta? Se sim, deixa aqui nos comentários. Então você começa a criar uma situação, um problema que o aluno consiga incorporar aqui na realidade dele e ele consiga refletir e começar a participar da sua aula. Depois que ele começar a juntar informações, você vai começar a construir as respostas. Vamos imaginar que a Beatriz, ela respondeu que o que é ecossistema? Ecossistema é a natureza, então você coloca aqui a natureza. Por exemplo, porque os alunos vão construir a informação e depois que eles construírem a resposta, você como professor, você vai moldar essa resposta, mostrando o que está certo, o que está errado, o que eles falaram que estão em um contexto, outras em descontexto. Então você vai formar essas respostas junto dos alunos. Aí você faz aqui a água, o cachorro, os seres vivos, né? Todo esse contexto aqui. Aí nós temos os tipos de ecossistemas, que são os terrestres e os aquáticos. Dependendo do autor, pode existir o aéreo ou não, certo? Por quê? Porque dependendo do autor, né? Esse ecossistema é dito temporário porque nenhum animal vive permanentemente no ar. Desconsiderado por alguns autores. Alguns autores consideram, outros não, mas eu coloquei aqui a nível de exceção, a nível de conhecimento. Certo, terminou a apresentação da minha aula, agora a gente vai para a dinâmica. Que aula boa é aula que tem dinâmica. Ah, mas só quem pode fazer dinâmica é o professor de educação física. Negativo. A educação física também é um componente curricular obrigatório da educação básica. O professor de educação física é um dos professores mais importantes da escola, certo? E ele utiliza várias dinâmicas, mas você, professor de ciências, professor de biologia, você também pode utilizar dinâmicas nas suas aulas, certo? Porque a dinâmica é uma estratégia de ensino para todos. E qual vai ser a dinâmica? Decifrando os ecossistemas. Olha como é que vai ser legal. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Eu vou explicar essa dinâmica em desenhos animados, certo? Vou explicar essa dinâmica todinha em desenhos animados na aula 3, que é só você seguir esse vídeo aqui. Essa aula eu vou falar só sobre a teoria. Na aula 3 eu vou explicar
toda essa dinâmica com desenhos, com animação. É só você vir na descrição desse vídeo ou você continuar, certo? Assistindo esse vídeo aqui que no final você vai ver tudo isso aqui em desenho animado. Inclusive, se você quiser adquirir plano de aula pronto, plano bimestral pronto, plano anual pronto, tudo de acordo com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, que eu já deixei um site online para você, onde você vai apenas entrar nesse site, adquirir todo esse material, incorporar na sua realidade educacional e colocar tudo em prática, beleza? É só acessar a descrição desse vídeo. Produção: o professor deve imprimir imagens de fatores abióticos e bióticos e de ecossistemas e numerar cada imagem, no total 30 imagens ou mais, certo? Atividade: o professor deve dividir a turma em equipe de 5 pessoas. De acordo com o total de equipe, o professor precisa definir a equipe que vai começar e as demais que vão dar sequência à atividade. O professor deve escrever na lousa os números de 1 a 30 total, que são o total das imagens, né? Cada equipe, em acordo com a escolha do número, terá a oportunidade de responder se aquela imagem representa os fatores abióticos, bióticos ou ecossistemas. A equipe que acertar ganha um ponto. Se a equipe errar, a próxima equipe pode responder e assim sucessivamente. Professor, não entendi nada. Na aula 3 eu explico isso aqui em desenhos animados. Então cuida, vai lá. Certo? Fiz a minha aula teórica, fiz a minha aula prática. Agora a gente vai para onde? A gente vai para a avaliação. Nós vamos fazer prova, professor, depois da aula. A avaliação é um instrumento avaliativo, certo? Aliás, a prova é um instrumento avaliativo. A avaliação é o momento de avaliar. E quem avalia, avalia alguém e também se autoavalia. O conceito de avaliação é quando o professor avalia o aluno e o professor avalia o seu próprio trabalho, tá certo? Porque às vezes, certo, a gente precisa também ter esse amadurecimento enquanto professor. Às vezes, o insucesso do aluno não é reflexo apenas do aluno. Às vezes é culpa do professor também. Então nós, professores, precisamos nos auto-questionar, certo? Na medida do possível, o máximo de vezes possível, para a gente analisar o nosso trabalho e os resultados do nosso trabalho sobre os nossos alunos. Alunos de sucesso é reflexo de professores de sucesso. E alunos que são fracassados, existem problemas por trás desses alunos, familiares, sociais, mas também existe ali demandas educacionais que tiveram déficits, né? Professores que utilizaram metodologias erradas que ocasionaram esse problema. Nem sempre a culpa está 100% no aluno, nem sempre 100% no professor, mas todo mundo tem sua parcela de cooperação ali para o sucesso ou insucesso do aluno, beleza? Como é que vai ser a minha avaliação? Lembrando que aqui no canal também tem vídeos falando só sobre avaliação, então não vou me deter muito tempo aqui. Avaliação gradual e processual, em acordo com a participação dos alunos e observações de quem? Do docente. Então, a minha avaliação, ela vai ser o quê? Na participação do meu aluno na minha aula teórica e na participação da dinâmica. Tem alunos que eles não gostam de escrever, é normal, nem eu gosto muito de escrever, mas tem alunos que eles gostam de participar, gostam de brincar, gostam de interagir, gostam de responder, gostam de falar. Então, a gente vai avaliar o nosso aluno que fala. Por exemplo, na minha sala de aula, eu tenho alunos que, se eu pudesse, né, existe também uma burocracia educacional, se eu pudesse, eu fazia apenas avaliação falada com eles. Por quê? Porque eles dominam o conteúdo, dominam o conhecimento, mas quando é para escrever, eles começam a se enganar, porque é um problema já a nível de linguística, né? Língua portuguesa, eles não conseguem reformular frases de uma forma correta, orações de uma forma correta, mas eles conseguem explicar um conteúdo com muita facilidade. Então, esse aluno domina o conhecimento? Domina, mas ele tem uma deficiência na língua portuguesa que inibe essa atuação de uma forma mais efetiva. Então, o meu aluno ele também vai ser avaliado quando ele fala, quando ele se expressa. Eu tenho muitos alunos que eles gostam de participar da aula, de interagir na aula, de discutir, através da conversação, da socialização, partilhar conhecimentos, experiências, mas eu tenho aqueles alunos que são muito tímidos, mas eles se dão muito bem na prova escrita. Então a gente precisa ter sensibilidade pedagógica para analisar essa realidade. Perfeito? Atividades didáticas e participação dos alunos durante as aulas. Avaliação qualitativa, então é mais importante a qualidade que a quantidade do meu aluno. Atividades flexibilizadas. As atividades teóricas e práticas serão realizadas na escola e copiadas no caderno com auxílio do professor, sendo as atividades adaptadas quando necessário. Nas nossas escolas, nós temos alunos com deficiência,
certo? Anteriormente chamado de alunos especiais, mas a nomenclatura correta são pessoas com deficiência. E esses alunos precisam participar da minha aula. Compete a mim, professor, adequar, certo? Da maneira que for possível que esses alunos possam participar, porque a gente também sabe que existem algumas deficiências que são limitantes e agravantes demais que inibe a participação desse aluno, permitindo apenas a socialização dele naquela atividade. Mas a gente precisa propor atividades que eles sejam incluídos. Nossos alunos com autismo, nossos alunos que sejam cadeirantes, nossos alunos que tenham alguma deficiência locomotora, visual, auditiva, que eles possam participar da nossa aula, certo? Então essas atividades flexibilizadoras têm esse papel de incluir, beleza? Nossos recursos didáticos, caderno, material didático que a gente vai utilizar nessa aula, perfeito? Aqui as minhas referências bibliográficas, certo? Eu utilizei um livro também para nortear meu plano de aula. Aí, professor, você utilizou e precisa utilizar? Precisa e não precisa. Se você quiser fazer um conteúdo fora a parte, você pode colocar todas as informações suas. Mas você vai precisar citar a BNCC e citar outras fontes que você adquiriu aquele conhecimento, porque são regras das referências bibliográficas, certo? Lembrando que essas referências aqui que eu coloquei são baseados no APA, certo? Não na ABNT, beleza? Qual foi o livro que eu utilizei? Foi esse daqui, que eu vou mostrar a capa para você, certo? Campanha das Ciências, componente curricular Ciência Fundamental, tá aqui as informações dele, manual do professor. Para você baixar esse livro, você pode vir aqui no site, certo? Aqui no site do eDocente, coloca essas informações no Google aqui e você consegue achar o livro quando você clica aqui, certo? Ensino Fundamental. Vamos continuar. Cheguei aqui no meu plano de aula, nas minhas referências. Vamos imaginar que você está assistindo esse vídeo aí para fazer uma prova de concurso, para fazer uma avaliação, uma seleção pública particular, ou mesmo um trabalho acadêmico lá da sua escola, ou aliás, da sua universidade, né? Você vai colocar essa informação aqui, ó. Que informação é essa? São os direitos autorais do meu vídeo. Então você coloca Silva, DS, 2023, YouTube, canal Professor Davi Souza. Até aqui. Essa informação aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai apagar. Por quê? Porque você vai colocar as informações desse vídeo que você está assistindo. Então você vai colocar o título desse vídeo, tal qual está. Depois você coloca aqui, ó, vídeo, porque você está vendo no YouTube. Depois você vai colocar disponível, tá aqui, do jeito que tá aqui, ó, disponível em, e colocar o link do vídeo do YouTube, que é aquela partezinha lá em cima azul que fica www. Você coloca aqui e acessa no dia que você acessou, que no caso no meu aqui é dia 28/3/2023. Você coloca essa informação aqui e a hora. Coloca a informação do livro que você assistiu e tá tudo certo. Certo? E caso você queira adquirir conhecimentos de acordo com a BNCC, plano de aula, plano anual, plano bimestral, de acordo com a BNCC, é só você vir aqui no site online que eu deixei na descrição desse vídeo. É só você acessar esse site, adquirir esse material e colocar em prática na sua realidade educacional. Na aula número 3, que é a próxima aula, eu vou te explicar passo a passo, com vídeos, com imagens animadas, sobre como você vai colocar essa dinâmica em prática e assim revolucionar no processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, deixa nos comentários suas perguntas e suas dúvidas. Até o nosso próximo vídeo e valeu!